Olá pessoal, tudo bem? Odinelto Cabrini aqui. Hoje é o nosso primeiro podcast aqui na Result Contabilidade, no nosso canal. E hoje estou tendo a honra de receber aqui a Reginalva Moraes, minha amiga de longa data já tivemos várias oportunidades até de cantar, né, juntos, né? E hoje ela veio aqui para falar um pouco do câncer. Ela tem enfrentado aí um câncer de mama, né? E a gente aproveitou a oportunidade de estar no mês Outubro Rosa, né? Para trazer um pouco de informação, um pouco da vida dela, para falar um pouco do que ela tem enfrentado sobre isso, né? Seja bem-vinda, Reginalva, é um prazer receber você aqui. Obrigada, Fê. E eu tenho um vídeo, a gente vai passar um vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre o câncer, sobre esse processo, né? E foi escrito o texto e o vídeo foi feito pelo cronista Alex dos Santos, né? Vamos passar para vocês aí escutarem. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura realizada em Nova York, nos Estados Unidos. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. O objetivo do Outubro Rosa 2023 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. A Result Contabilidade também está engajada com a prevenção do câncer de mama. Além de todo o trabalho de conscientização das nossas colaboradoras e clientes, estreamos o nosso podcast com este tema de extrema importância para nós e para todas as mulheres que nos acompanham no dia a dia. Com muita alegria, recebemos para inaugurar este espaço a querida amiga Reginalva Moraes. Ela foi diagnosticada com câncer de mama há alguns anos e desde então vem lutando contra a doença. Além disso, tem sido uma propagadora da importância da prevenção e dos cuidados com a saúde da mulher. Gerar testemunho dói. Reginalva sabe disso. Mas ainda assim, enfrenta sua dor e testemunha para incentivar outras mulheres a não desistir. Para incentivarem outras mulheres a buscarem apoio e tratamento. E muitas dessas mulheres encontram em Reginalva a mão amiga que tanto precisam. No Instagram, são mais de 40 mil seguidores que acompanham o material produzido por ela. O perfil de Reginalva esbanja vida e beleza. Beleza em viver de forma simples, de tomar um café preparado no fogão a lenha, numa paisagem linda e repleta de natureza. Beleza que não esconde a dor, mas indica que sempre há motivos para acreditar, para lutar e, claro, para vencer. Em seu perfil, vemos amor em tudo, inclusive nos momentos mais difíceis. Reginalva, você é um grande exemplo de amor e posso afirmar que sua decisão de compartilhar sua vida com o próximo é uma demonstração de cuidado, zelo e empatia com todos aqueles que estão sofrendo. Obrigado por vir aqui compartilhar seu amor e sua alegria contagiante com todos nós.
basicamente isso. É igual as pessoas às vezes perguntam, falam assim, por que você nunca aparece chorando? Nunca aparece reclamando de nada? Falo, olha, às vezes chorar vai ficar pro meu quarto. Não é porque a gente é forte o tempo todo. Tem hora que você baqueia, você chora, mas eu quero passar para as pessoas isso, vida. Vida, igual ela falou ali, os vídeos é tão simples, né? Tão simples. Quando a gente foi pra roça, eu costumo falar roça, as pessoas falam fazenda, sítio, não, é roça mesmo. É roça mesmo. Quando a gente foi, as pessoas falavam, você não vai acostumar. Minha irmã falou várias vezes, falou, você não vai acostumar. Olha a vida que a gente tinha aqui, era totalmente diferente. Mas hoje eu vejo assim que foi uma das melhores escolhas. Né? Inclusive eu quero até saber sobre isso, porque eu conhecia a Reginalva, a gente frequentava a mesma igreja, né? Isso. Na época Assembleia de Deus, aqui no Vega 4, né? Esperança, Isso. Pastor Nelson Elias. E a gente teve a oportunidade de cantar junto algumas músicas, né? E eu nunca imaginava que você poderia de repente ir morar na roça, né? Morar na fazenda, né? De repente eu já comecei a ver suas redes sociais, você tava lá tratando de galinha, uma coisa tirando leite. Diferente. Como que foi esse processo? Como que aconteceu? Rondinelto, em 2017 o Valmir trabalhou numa fazenda e simplesmente ele ficou lá 6 meses. Quando ele voltou, no meado de 2017, no mês de agosto, quando ele voltou, ele falou, vamos morar pra roça? Do nada, você chegou? Do nada. E eu olhei pra ele e falei, vambora. Pronto. Nós fomos em 2017 aqui pra Hidrolândia, depois a gente foi pra Bela Vista. Em 2019 nós descemos pro Tocantins. Quando a gente foi pro Tocantins, eu sabia que eu ia ter muito tempo livre. Eu falei, lá no Tocantins, como se diz, num lugarzinho no meio do nada. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer o Instagram para divulgar, para mostrar para as pessoas a simplicidade. Mas eu jamais imaginaria que ia ser rapidão o crescimento, igual foi. De pessoas que, como eu, teve os avós. Porque eu falo dos meus avós. Lá no Tocantins mesmo, tem a gente conversa com os donos de lá, os nossos ex-patrão, até hoje. E lá tem não sei se você já viu, com certeza você viu lá, a minha cozinha caipira lá remetia meus avós. Eu lembro, fogão a lenha, você isso, remetia meus avós, da vida que eu tive com meus avós. Então, quando eu fiz a página, pessoas falavam assim, olha, eu vivi isso com meu avô, olha, eu vivi isso com meu pai, hoje você me fez chorar, porque eu lembrei do meu pai. E muitas pessoas, assim, não é nem por causa dos avós, né? Como, por exemplo, meu pai. Meu pai, o sonho dele era voltar pra roça. Ele também nasceu na roça, né? Então, quando ele vê os seus vídeos, ele que se remete a esse tempo. A esse tempo. E eu comecei a receber pessoas falando dessa forma. E aquilo ali, como se diz, dava força pra mim fazer mais os vídeos. Vídeo que às vezes você pensa assim, esse vídeo aí foi rapidinho. Não, foi rapidinho, ela fez... Mas não sabe, simplesmente, tem vídeo que eu simplesmente cheguei lá e fiz. Tem vídeo que eu repeti ele umas 5 vezes. E o Valmir ficava, eu posso comer? Eu posso comer? Antes da comida, sim. Mas ele foi acostumando. Isso, ficava falando, mas brincando. Porque ele gostava, porque ele via naqueles vídeos que eu fazia no meu tempo, um pouco de, vamos falar igual meu filho falava, sair um pouco do mundo. Eu quero um pouco do seu passatempo lá, né? Isso, do meu passatempo lá. Às vezes o que para algumas pessoas era remeter ao passado, eu estava vivendo aquilo lá. E eu queria que pessoas vissem aquilo lá. Pessoas contemplassem o quanto é bom. O lado bom da roça, né? Porque às vezes o lado mais difícil a gente deixa mais... Deixa de lado, né? A seca quando o boi estoura a seca, quando a represa estoura. Quando a galinha tem que levantar 5 horas da manhã. Quando a gente deixa quando as galinhas cagam na sua cozinha toda. Tem que limpar. Mas é interessante, eu te acompanho desde sempre, né? E eu também sou... As pessoas falam que eu tenho uma mentalidade meio antiga, né? Mas é porque meu pai, as viagens eram para roça. Então nós ficávamos aqui fazendo as coisas de cidade que, como adolescente, para mim a alegria era ir para roça.
conhecer o passado do meu pai. E até hoje, sempre quando tenho tempo, eu gosto de ir pra roça. Fazer com que a memória deles sejam... Exato, eu me sinto bem. E acho que assim, isso que faz as pessoas ter tanta... não empatia, tem tanta vontade de ver os vídeos, né? Porque ela fica vendo, a gente fica lembrando da vozinha, fica lembrando do tempo que tava, do tempo que viveu na roça. Tanto que as pessoas, às vezes, minha irmã mesma achou que eu não ia acostumar, mas eu morei com meus avós, depois que minha mãe nos deixou, eu morei com meus avós até os 10 anos na roça. Muito tempo. Então, como se diz, eu tive a minha infância na roça, então não foi difícil para me adaptar. Essa vida. Eu observei assim, e lá a sua rotina na roça, como que era mais ou menos a rotina assim, na época dos vídeos? Você tinha os seus trabalhos, né? Porque tem, né? Sempre tem uns afazeres, tem coisas para fazer, mas aí você conciliava isso com o vídeo ou era meio aleatório mesmo? Não, simplesmente eu gostava de fazer o frango com piqui. Ali eu já filmava o frango com piqui ali. Eu gostava do cafezinho, de fazer o café pro meu esposo, para as pessoas. Você já filmava tirando? Já filmava ali. Teve uma vez que eu fiz um bolinho de chuva e coloquei na mesa para uns pastores amigos nossos que foi nos visitar. E na hora lá, aí ele olhou e falou assim: a irmã não vai gravar não? Aí eu peguei a xícara ali, coloquei o cafezinho, o bolinho. Deu mais de 200 mil visualizações. Esse vídeo, só... Esse vídeo. Simplesmente, e eu não repeti. Porque... E eles falam que geralmente assim, eu também agora tô fazendo alguns vídeos pra internet, tem vídeos que você fica lá o dia todo pra produzir, posta dar 300 visualizações, é alguma coisinha ali que você posta ali que não tem nada a ver. E às vezes você fica ali, não, esse tem que sair bem arrumadinho. Aí já não tem tanto engajamento. É muito estranho isso. Né? E foi rápido porque eles estavam tomando café, eu não podia tomar o tempo de visita. Porque às vezes, como se diz, se tem só a gente, tudo bem, mas quando tem visita você fica sem graça. Ele, não, a senhora não vai gravar o vídeo, não? Coloquei, pronto. Ficou bom. E o povo foi acostumando. Você foi acostumando também a ter essa vida, tanto na roça, tanto essa vida social, né? Que a gente costuma falar que nas redes sociais tem gente que leva um outro tipo de vida lá. Né? Tem gente que é só dificuldade na vida. Chega na rede social e quer postar só coisas boas, né? E é normal, né? Geralmente por isso que a gente não deve levar como parâmetro a vida social. Rede social de ninguém, né? Porque na verdade as pessoas postam o que querem. Nós estávamos até falando aqui no bastidor, né? Que até nesse período que você está enfrentando a doença, você está até meio assim receosa do que postar, porque você postava coisas... Que trazia alegria, que trazia paz para as pessoas, depois você mudar o tema é difícil, fica né? meio difícil. Mas quando você tem um engajamento, as pessoas que estão ali junto com você há muito tempo, aconteceu isso, igual eu estava falando aí com você. Eu tentei partir pro TikTok, mas eles não aceitou. Eles querem que eu fale do meu processo da cura, do meu tratamento também lá no Instagram. Assim, às vezes a gente posta alguma coisa na rede social, nos stories, né? Tem lá 300, 400 pessoas e a gente fica meio grilada, poucas pessoas demais que estão acompanhando. Mas você já imaginou numa sala 400 pessoas te ouvindo? Então às vezes as pessoas têm essa ganância, né? Essa ânsia de ter muitos seguidores. Você está influenciando, vamos dizer aí, 300 pessoas. Um pastor às vezes fica trabalhando 20, 30 anos para dar 400 membros na igreja dele. Hoje com o Instagram você tem... Às vezes uma palavra que você fala, 400 pessoas estão vendo, você começa a influenciar aquelas pessoas. Mas falando sobre isso, né, desse período que você viveu na roça, começou a postar, né? E como foi a descoberta da doença? Assim, como foi o diagnóstico? Como você descobriu? Olha, é engraçado, igual as pessoas falam assim, mas você trabalhava na roça? Sim, lá no Tocantins era mais fácil, eu ficava apenas lá na casa sede, onde a gente morava, os nossos patrões chegavam, às vezes eu tinha que fazer alguma coisinha, mas ficava ali. Quando eu fui trabalhar nessa fazenda lá, trabalhar mesmo, na roça mesmo, subir serra, andar muito, não é nem questão de pesado, o mais pesado era andar, porque lá a gente cuida de seringueiras. Entendi. Então eu tinha que observar o crescimento delas, os goteios, tudinho. E eu cheguei da roça, aquelas camisas UV, cheguei a hora que eu tirei, que eu senti o nódulo, eu chamei meu esposo e falei assim, filho, vem cá. Ele olhou e
e falou, não é nada não. Só que na hora ali eu lembrei de algo que que o Senhor tinha falado alguns dias atrás, que era para mim me preparar. Na hora eu já sabia. Eu já consultei, já fui atrás do tratamento. Lá em Crixás eu só fiz apenas a consulta, vim para Goiânia para poder fazer os exames, porque a gente sabe que se for esperar tudo pelo SUS, demora muito. Mas foi algo meio aleatório. Você fez o exame ou você sentiu mesmo na hora de... Eu senti, a hora que eu tirei, eu senti. Eu falei, não, tá errado. Eu vou fazer os exames tudinho. Vim pra Goiânia, com uma semana eu fiz a mamografia. Infelizmente na mamografia não viu. Não mostrou nada. Isso, não mostrou nada. Mas eu falei pra mulher que tava lá fazendo, eu falei, mas tá aí o nódulo. Eu falei, então vou fazer uma ultrassom. No outro dia eu fiz a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom, o médico, fazendo a ultrassom, olhou em mim e falou assim, uma biópsia. Já olhou com um semblante que você já percebe que tem alguma coisa de errado. Quando ele falou fazer a biópsia, no outro dia eu já fui fazer a biópsia. Já fui lá, fiz a biópsia, com menos de uma semana veio o diagnóstico de câncer de mama. Só que essa primeira biópsia a gente nunca finaliza ela, sempre tem que passar para outros para poder saber qual tipo de câncer. Tem todo um processo de exame. Tem todo um processo. Essa primeira não dá para saber o... Sabe que é um câncer maligno. Já mostrou que era grau 3. Grau 3, maligno e tudo mais. Mas aí, logo quando eu iniciei o tratamento, eu fiz novamente outros exames para saber, porque às vezes as pessoas falam assim, câncer de mama, pronto. Não, tem o HER2 negativo, positivo, tem vários tipos, então não é um tipo só. Não existe só um tipo de câncer de mama. Não existe apenas só um tipo. Existe um que é mais grave, um que é menos grave, como se diz, vamos dizer assim, menos, porque eu acredito, igual eu falo sempre pro meu esposo, o câncer não existe. As pessoas falam assim, não, você tá com um tipo de câncer menos grave. A gente usa essa expressão, mas na realidade é um câncer, né? Câncer é câncer, né? Não tem como. Né? Quando você descobriu que estava o câncer, qual foi o mix de sentimento? O que você sentiu? Olha, Rondinelto, quando eu descobri que mandou lá, minha amiga mandou, eu vi, igual eu te falei, Deus já tinha falado no meu coração que eu ia passar um processo. Mas por mais que você sabe ali que pode acontecer, mas quando você recebe aquele diagnóstico ali em mãos que você vê, parece que o mundo abriu e você entrou dentro dele. Você cai na sua cara, um desespero, porque você sabe, as pessoas, o processo que é, você sabe a dificuldade que é as químio, é um tratamento, não é um tratamento fácil, em tudo, você acaba assim, vamos dizer assim... Passa por 1 milhão de coisas na mente, na cabeça. Muitas coisas, porque você fica... Igual, às vezes o Valmir fala assim, meu esposo fala assim, Fia, você tem medo da morte? Não. Eu falo pra você que olha nos seus olhos e falo pra qualquer pessoa, não. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho receio do sofrimento que essa doença causa nas pessoas. Porque não é uma doença física apenas. Ela atinge o seu emocional... Ali te derruba, se você não estiver ali primeiramente. Eu costumo dizer muito, as pessoas às vezes até acham assim, nossa, tu é chata falar isso, mas eu falo, primeiramente Deus, acima de tudo, e outra é você olhar e falar assim, eu não quero desistir. Tem pessoas que eu conheço na minha página lá, pessoas que depois que eu recebi o meu diagnóstico, eu não fiquei com vergonha de falar, porque Deus colocou no meu coração que eu ia passar por esse processo, não para mim me esconder. Eu ficar escondida, não, eu não vou falar, porque é uma vergonha. E eu recebi mensagem de pessoas no meu Instagram, lá no meu direct, de pessoas falando assim, como que você teve coragem de falar? Eu tenho vergonha, eu estou com essa doença e tenho vergonha de falar. E vendo você falar aí, hoje eu já consigo pensar em falar para as pessoas. De pessoas que escondeu de família. Escondeu 2 anos. E quando a pessoa descobriu, já estava com metástases. Já estava avançado. Então, como se diz, ela escondeu de medo do processo que ela ia enfrentar e de vergonha. Entendi.
E fala-se muito em rede de apoio, né? Quando se trata do câncer, né? E é muito importante você ter essa rede de apoio, porque assim, nem sempre você tá 100%, você tá bem, né? Então você teve esse apoio dos seus familiares, de amigos, né? Até dos seus seguidores, porque de certa forma os seguidores passam a ser membro da sua família, né? Eu costumo chamar carinhosamente os meus de perseguidores, né? Mas acaba que tem pessoas que criam laços com seus seguidores como se fosse alguém. E é bom demais, assim. Eu por exemplo, eu tava longe de você, eu me comunico através do Instagram. Então sempre tô orando por você, sempre mandava mensagem, né? Explica para nós sobre essa rede de apoio, se foi importante para você e quem foi as pessoas que te ajudaram nesse processo. Rodinelto, muito importante. É outra coisa que, igual eu falo mesmo, tem assim, muito agradecer a Deus pelo apoio. Igual você falou aí dessa questão das pessoas nas redes sociais, tem alguns aí que pegou até meu número do WhatsApp. Tem pessoas que me ajudou em oração e que mandaram mensagem também de pessoas para mim conversar com a mãe que está passando por isso, que precisa. Aí eles falam assim, por favor, me passa seu contato. A gente fica cismado, porque rede social, hoje em dia, né, do jeito que tá. Mas graças a Deus, Deus tem enviado pessoas boas. E eu tenho comunicado muito com essas pessoas. Mas igual, vamos falar assim, família. É muito importante. Igual quando eu descobri mesmo, eu falo aqui pra você, não sei nem se você vai cortar, mas eu cheguei a falar pro meu esposo, a gente tem o quê? 32 anos de casado, vamos fazer agora em janeiro, 32 anos de casado. E eu cheguei a falar pra ele, eu não quero que você fique, eu quero te deixar livre. Por quê? Porque naquele momento ali eu sabia que o processo não ia ser fácil. E a preocupação de nós mulheres é de, no correr desse processo da cura, nos sentir abandonada. É o que eu já conversei com pessoas que foram abandonadas. E ele ali naquele momento ali, ele falou assim, você é doida, eu não te deixo. Eu estou com você não é há 30 dias não, já é há 30 anos. 30 anos que eu estou com você. Nossa história é nossa história. E eles, como se diz, me abraçou assim de uma forma grandiosa. Que o primeiro, que na gente tem muitas pessoas em nossa volta que nos ajudam, mas o primeiro ali, o suporte, né? A família, é o esposo. E infelizmente eu vejo histórias demais de esposo que não resistiu ao processo da esposa e abandonou no meio do caminho. E o meu não, o meu segurou minhas mãos. Meus filhos, a mãe Iris, que é o pessoal que me recebe aqui em Goiânia, o Barriga, que eu chamo carinhosamente de Barriga, irmão João, que eles me recebem aqui na casa deles, o pastor Nelson Elias, mas a família, a pastora Valéria. Então são muitos amigos. Eu posso até errar em falar o nome de alguns aqui. Normal, mas... É justamente, basicamente a rede que te apoia, né? Quando você vem pra Goiânia, né? Daqui lá em Crixás é quantos quilômetros? 300 e pouco? 280 Quase 300, né? Quase 300 Então, assim, sempre quando você vem, tem casa pra você ficar, né? Tem lugar pra você ficar. Apoio isso muito grande. É importante. E aí, apoio muito grande. O fato da gente se sentir amado, de se sentir apoiado, isso ajuda demais. Né? E até quando eles falaram pra mim iniciar o tratamento, era pra iniciar por Crixás lá. Mas como a pactuação de Crixás chega apenas até Anápolis, o Hospital Extensão do Araújo Jorge em Anápolis. Eu falei, não quero, porque em Anápolis eu não conheço ninguém. Em Goiânia não, em Goiânia eu tenho uns amigos, tenho minha família. Então eu preciso disso. Porque eu acredito que eu já previa, Deus já me mostrava que seria um processo doloroso. O tanto que eu fiz, eu iniciei o tratamento, fiz minha primeira químio. Com 9 dias eu fui parar no hospital. Com infecção complicação que deu. Complicação. E foi quanto tempo? Você descobriu... porque você descobriu, começa o processo de exames. Dos exames. Né? Aí o primeiro passo, assim, para tratamento do câncer é a quimio ou tem alguma preparação de algum remédio que você entra? Depende, vai de paciente em paciente, Rodinelto. No meu caso, eu descobri com 60, porque existe uma lei, é bom as pessoas saberem disso, que existe uma lei que o hospital tem 60 dias para começar, desde
de que você descobre até você iniciar lá no hospital de câncer, seja o Araújo Jorge, seja qualquer hospital. No meu caso... E tem 60 dias para te atender. Para te atender, para começar o seu tratamento contra o câncer. É uma lei. Não é respeitada, infelizmente, pela alta demanda. Mas que existe, existe. Depois a gente pode até pesquisar e para colocar no vídeo a gente coloca qualquer lei até para isso em relação a isso. Isso. Existe essa lei, mas graças a Deus eu não precisei, porque foi do meu tratamento, do momento que eu recebi o diagnóstico pelo oncologista, foi questão, acho que menos de 40 e poucos dias, eu já estava dentro do Araújo Jorge. No meu caso... Só pra gente ter uma noção de tempo, você descobriu mais ou menos em qual época já? Em outubro, no início de outubro. Outubro o ano passado. Do ano passado. Fez um ano agora. Sexta-feira vai fazer um ano que o oncologista olhou todos os exames e constatou mesmo que não tinha outro jeito. Entendi. E igual eu tava te falando aqui, quando eu recebi e fui pro Araújo Jorge, a minha médica lá determinou que o primeiro passo para minha cura seria as químio. Mas existe paciente lá que o primeiro passo é fazer a cirurgia. Entendi. Então cada caso é um caso. No meu caso eu fiz as quimioterapia, fiz algumas sessões de quimioterapia, fiz a cirurgia agora em setembro e agora a partir amanhã eu tenho consulta para determinar quantas rádios que eu vou ter que fazer. Entendi. Então o meu tratamento seguiu nesse Aí você já fez as químios, né? Você passou por uma cirurgia recentemente. Isso. Foi da retirada? A retirada do que ficou do nódulo. Entendi, porque a químio ela diminui o nódulo. É assim, no seu caso diminuiu, né? Diminuiu. Que eles entram com a químio. A minha quimioterapia foi para esse processo, para diminuir o nódulo, para poder, como se diz, não fazer tanto... A cirurgia não ser tão agressiva na mama. Entendi. Porque quando é muito agressiva, aí tem a reconstrução e tudo mais. Entendi. É mais outro processo. Entendi. Aí no seu caso, nesse processo da químio, né, que por ser muito forte, os remédios, começa a perda de cabelo, essas coisas, Isso, né? começa a perda de cabelo, que foi eu comecei a perder meu cabelo, tava com 12 dias, que eu tinha feito a primeira químio, internada dentro do hospital. E uma coisa que eu admirei de você, né? Porque para a mulher é muito importante essa questão da autoestima, né? Muito. E para quem está enfrentando o câncer, seja a mulher principalmente, mas o homem também tem sua autoestima, né? Isso. Mas deve ser uma parte também que é dolorosa também, né? Você ter que abrir mão você perdeu o seu cabelo, né? A sua aparência de uma certa forma. Mudar algumas coisas. Como foi esse processo? Porque você era uma pessoa pública, né? A pessoa que colocava a cara todos os dias, coloca ainda, né? Colocava a cara no Instagram todos os dias, né? De cara limpa, e de repente já tem que aparecer sem cabelo, né? Careca. Como foi esse processo? É uma das coisas que, como se diz, deixa muitas mulheres, às vezes até mais do que o diagnóstico de câncer. Do que a doença. Isso, a sua autoestima ali. Por quê? Porque, igual você falou aí, cai o cabelo, a sua pele já não é mais a mesma, as suas unhas já não é mais a mesma. Como se diz, eu envelheci absurdamente em 8 meses. Questão de eu olhar no espelho e ver, sem dizer das manchas que causa, igual tem até uma foto mesmo minha, que você colocou aqui, que eu tirei sem filtro, sem nada, só com a câmera. E ali mostrava minha boca ferida. Causa muita ferida, né? Eu lembro, te acompanho. Então causa muitas feridas, igual eu tava falando aqui, eu falei da primeira internação, foi 6 dias de internação. Como se diz, algo assim que te abala de todas as maneiras. Abala fisicamente, emocionalmente. Mas na minha segunda internação, na segunda quimio, eu internei novamente. Na minha segunda internação, eu cheguei lá, a pastora Valéria que me acompanhou, eu cheguei lá me sentindo 12. Eu fui porque quando você faz a quimioterapia, você não pode ter febre. Febre significa infecção. Então eles têm
uma certa quantia lá que você pode estar, é 37,7 graus, passou disso aí... É o que é aceitável. É o que é aceitável, passou disso aí, você tem que ir pro hospital. E na minha segunda internação, eu cheguei lá, tava com febre, fui, mas cheguei me sentindo super bem. Fui atendida, passou pela triagem, fui lá pra dentro. Quando eu cheguei lá dentro, o hospital começou a chegar muita gente na recepção. Muita gente mesmo. Ali o hospital, o Jorge é sobrecarregado de pessoas. Quando eu estava lá dentro, eu sentada assim, a pastora Valéria do lado, eu vendo pessoas na maca, lá, com soro, alguns tomando sangue. E ela olhava, depois ela me confessou isso, que ela olhava pra mim e via meu semblante, e ela falava, gente, como assim? Ela não tá abatida, ela não tá triste. E ali eu passei o que? Eles vieram, fizeram os exames, logo após eles já vêm com soro e o medicamento para baixar a febre, porque minha febre chegou a quase 40, ali não pode. Não pode, não. Isso. E naquele momento ali, eu ali vendo tudo aquele tumulto, aquelas pessoas doentes, e eu com uma paz muito grande no meu coração, muito grande mesmo. E ela assim, do lado assim, ela olhava, ela falou que olhava pra mim e falava, Jesus, me dá força. Porque era ela que era pra estar chorando aqui. E eu que tô quase chorando aqui, assim. Foi nada não, meu irmão. Fiquei ali das 3 e pouco, a partir da hora que colocou a medicação, até quase 10 horas da noite, numa cadeira, tomando medicação. Na cadeira sentada, desconfortável. Isso, porque estava super lotado. E eu vendo aqueles pacientes ali e meu coração em paz. Uma paciente foi, praticamente quase jogou sangue no meu pé, assim. E eu olhava, tô bem, tô feliz. Fui pra dentro, fiquei numa maca, dormi numa maca, tomando sem soro. colchão, sem nada, na maca. Só aquele colchãozinho. Aquele fininho. Isso. Filho de ovo. Isso. No outro dia acordei, tomei banho, sozinha, com soro. Quando eu sentei na cama, vi uma paciente tinha acabado de morrer. Nossa. Do outro lado, assim. Aquela hora que ela passou ali, eu olhei e falei, Jesus, obrigado. Porque eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. A hora que o médico chegou, eu estava sentada. Ele olhou na minha cara assim, falou, eu olhei pra ele e falei, doutor, tô ótima, né? Posso ir embora pra casa. Com soro na veia. Posso ir embora, né, doutor? Tô muito bem. Ele olhou pra mim assim e deu aquele jeitinho de riso. Aí ele olhou e falou assim, você não tem noção do que tá passando com você não, né? Eu falei, uai, doutor, tô bem, eu já até tomei banho sozinha, doutor. Ele olhou pra mim e riu novamente e falou assim, realmente, você não tá com noção do que tá acontecendo. Eu falei, o que tá acontecendo, doutor? Ele falou, você vai ficar internada. Eu falei, tá bom, né, doutor, vou fazer o quê? Aí ele olhou assim novamente pra mim e falou assim, seu corpo está todo infeccionado. Seus órgãos deu bactéria, porque deu neutropenia febril, que é infecção junto com bactéria. Ele falou, seus órgãos estão para parar, e você tá aqui desse jeito. Eu olhei para ele assim, eu falei, não, doutor. Ele olhou assim e falou assim, você só não vai para UTI, porque olha a forma que você tá. E não tem UTI. Ele ainda riu pra mim e falou assim, não tem UTI também pra você. Mas ele olhou assim, tipo admirado. Ele falou assim, olha, as condições que estava o meu organismo por dentro... Falou meio com ar de admiração, não por julgamento, né? Não pra te desanimar, então depois pode falar que você... Mas tipo assim, e eu ainda, na oportunidade ali, eu falei pra ele, assim, não, doutor, Deus tem cuidado de mim. E ele ainda deu aquela risadinha, tipo assim, realmente é Deus. Porque ele tava com o laudo ali dos exames que eu tinha feito tudo. Segundo a papelada, já era pra você estar na UTI, internada. Isso, e eu você tava plena. ali, alegre, feliz. E ele falou, não, é de 5 a 7 dias de medicação. E a medicação que só o hospital tem pra você. Tem. Você não tem medicação em casa, você não vai curar em casa. E eu olhei assim, eu falei, Jesus, tu és lindo demais, Senhor. E eu fui pro quarto nesse dia 4 e pouco da tarde. 4 horas. 4 e pouco da tarde, mas cheguei lá como se fosse um apartamento. E você ficou os 7 dias internado nessa primeira? 5 dias. 5 dias. Teve que tomar toda a medicação. A medicação, tudinho. E depois sai de lá, continua na medicação pra... E mesmo enfrentando todas essas dificuldades,
né? Da onde você tirou força para compartilhar isso, né? Porque precisa ser muito forte mesmo. Eu falo por mim, eu tenho dia que eu não... Eu tô com os problemas da vida aí, que é coisa de estresse, de trabalho, eu não tenho paciência de entrar nas redes sociais, de postar. E você passando uma barra dessa, né? Da onde você tirou força para divulgar isso em rede social? Primeiramente, igual eu falo, Deus. Deus é que tem me dado força, e minha família, meu esposo, meus filhos, meus netinhos, que são tudo pra mim, meus amigos, são essas pessoas que passam força. Tem dia que bate o desespero, bate, porque, igual eu falei, um paciente oncológico, eu estava falando aqui com o Rodrigo, o paciente oncológico, ele não tem medo da morte. Pelo menos no meu caso, eu posso falar no meu caso e algumas amigas que eu converso, que eu participo de um grupo, a gente não tem medo da morte. A gente tem receio do sofrimento que é causado pelo câncer. Então, isso sim nos deixa, às vezes, tem dia que você está no 12 e tem dia que você está no 2. Por quê? Porque não é medo da morte, é medo, às vezes, de ficar longe dessas pessoas. Entendi. Medo da reação, de repente, do tratamento em si, né? Do sofrimento. Eu vejo também que às vezes você fica meio preocupado com o que vai acontecer com os seus, né? Às vezes as pessoas vão ter que mudar a rotina delas, né? Então muitas coisas você não vai poder fazer mais, às vezes pro filho, pro esposo, né? O sofrimento em si. E o sofrimento em si, Rondineldo, igual eu convido as pessoas a fazer uma visita no Araújo Jorge. Eu convido, porque ali eu posso ver assim, igual você encontra 2 ou 3. E lá tem dias que as pessoas podem visitar? Como que funciona? Isso é bom a gente explicar, se precisa agendar, essas coisas? Porque eu confesso que eu não sei. Depois da pandemia, houve uma certa restrição para dentro do Araújo Jorge. Mas ali no Araújo Jorge, se você chegar, qualquer dia que você chegar lá, na porta, 5 horas da manhã, meu irmão, a fila é enorme. E ali tem pessoas ali com diagnóstico já final que tá ali naquela fila, esperando para ser atendido. Então eu acredito assim, hoje, fazer visita para você ver. E lá a gente encontra, infelizmente, em todos os lugares, encontra 2 ou 3 que ainda é ingrato, que ainda vive, a dor é tão grande ali, que se torna ingrato ali, revoltado. Pessoa que entrega mesmo as coisas. Isso, eu já vi pessoas lá revoltadas, xingar. Pessoas que ao invés de se apegar à fé, né? Seja ela qual, Deus, ela faz se tornar incrédula, né? Tem pessoas que é o contrário, né? Mas a grande maioria lá, você vê assim, pessoas que têm fé em Deus, que confia, que luta. Às vezes tá com um sorriso no rosto, mas você vê que por dentro ali tá machucado. E tem pessoas que é normal, aquela pessoa segue a religião que quer, né? Mas tem muitas pessoas que não é nem a fé, às vezes em Deus, às vezes a fé na cura mesmo, né? Na cura mesmo. Porque a fé é algo que acho que nem a ciência consegue explicar, né? Porque quando você tem fé, você tem um objetivo, você tem fé que algo pode acontecer, você tem grande probabilidade de acontecer. De cura. Então, eu acho que tô falando por mim, né, na minha visão, eu acho que o principal que a pessoa tem que ter é fé que ela vai ser curada, né? Porque se ela, a partir do momento que ela perde a fé, é duas coisas que andam junto, Rondineldo. Eu acredito nisso por causa que eu já vi pessoas, infelizmente, notícia de pessoas que abandonou o tratamento. Não, Deus já me curou. Só que não funciona assim. Deus é lindo, Deus ele pode te curar assim, mas ele usa medicina também. Então você não pode trocar, não, Deus já me curou e tudo, e deixar a medicina de lado. Isso aí, desculpa até pela expressão, é burrice, é ignorância. Porque não pode ser assim. Igual as pessoas falam assim, Deus, então por que você está fazendo tratamento? Porque Deus deixou. Deus deixou o tratamento. Eles falam até que igual a questão da oração, tem a ação no final, não é só questão de orar. Tem pessoas que falam assim, Deus vai me curar, mas não vai procurar tratamento, né? Não vai procurar um médico especialista, não vai correr atrás, né? Então a gente precisa agir, tem que né? fazer a nossa parte. Igual muitas das vezes eu tava tomando químio lá e falando pro Senhor, o Senhor deixou as gotinhas da cura,
para nós. É as gotinhas da cura que me deixam debilitada, mas é a gotinha da cura. Então eu vou falar, não, Deus não vai me curar porque eu tô usando os medicamentos. Não, é os dois, é o conjunto. É o conjunto, né? Isso. E a gente fala muito aqui em rede social, né? E a rede social tem um lado bom, mas tem um sombrio também, né? Lado ruim. Até preparei uma pergunta que se você recebeu algum hater nesse período, de pessoas que te jogaram para baixo, né? Com comentários, né? Porque tem pessoas que eu vejo que tem pessoas que são maldosas mesmo na forma de falar. No seu caso, teve muito hater ou não teve? Não teve. Não teve, graças a Deus. Não teve. Só pessoas te apoiando mesmo. Só pessoas apoiando, pessoas orando. Para não dizer que eu acredito que não seja palavras ruins, só um lá que falou que eu tinha que... Esses dias atrás, que eu falei sobre que Jesus cura e tudo... Ela foi e falou, que eu falei pra ele assim, olha, o meu processo da cura está chegando. Ela falou, não, quem te cura é Jesus. Mas só isso, a pessoa não entendeu uma pergunta, o que eu quis dizer lá, e ela falou, e depois eu expliquei pra ela e pronto. Mas às vezes a pessoa não falou nem na intenção de te magoar, mas a forma não, também, né? A forma dela teve isso, então... Porque às vezes a gente tem que ter maturidade, porque... Uma vírgula, né, na rede social, uma vírgula numa frase gera um contexto totalmente diferente do que às vezes a pessoa isso. Mas graças a Deus não. Todos ali, igual eu falei pra você, eu tento evitar às vezes de dar meu contato pessoal, porque eu não sei quem tá lá do outro lado. Mas graças a Deus, todas as pessoas que eu tenho contato, que eu passei meu contato pessoal, são pessoas que estão passando por um processo, que precisa ali de uma palavra, de uma força. Esses dias mesmo atrás, eu passei meu contato para uma menina que passou para a mãe dela. Aí a mãe dela estava no processo ainda de exames. Conversei com essa mãe e tudo, e ela estava passando pelo processo de exame. O que resolveu? Passou uns dias, ela me ligou chorando que tinha dado metástase no pulmão, no fígado. Então o caso dela já, os cuidados paliativos. Isso. Ela já teria que entrar no cuidado paliativo. Então isso, para quem recebe isso, é um sofrimento. Porque geralmente quando é esses cuidados paliativos, é o médico falando que agora vai para casa, que agora é Deus, né? O que a gente precisava fazer foi feito. Foi feito. Que, como se diz, o cuidado paliativo é para poder evitar você sofrer tantas dores. Mas a sobrevida sua é bem menos. Deve ser algo muito pesado receber. Isso, nossa. É muito. Eu já vi muitas chorarem. Nalva, em relação à prevenção, né? Que agora nós estamos no Outubro Rosa, né? Vou mudar um pouquinho, para não falar só da parte sombria, né? Que é algo muito pesado, né? Acho que é por isso que eu trouxe você aqui, que é só quem está vivendo que pode retratar, né? Porque nós como empresa, como pessoa, às vezes a gente posta a figurinha na data, né? E de fato você está fazendo algo, né? Mas é só quem vive mesmo, é só quem tá passando que pode retratar o que acontece, né? Então, assim, certamente muitas pessoas te acompanham, muitas pessoas acompanham a Result de Contabilidade, outras pessoas me acompanham. Qual que é o conselho em relação à prevenção, né? Porque se de repente se você consegue descobrir um diagnóstico precoce, você tem muita mais possibilidade, né, de ter um tratamento mais seguro, né, mais tranquilo, né? E qual é o conselho que você dá para as mulheres que estão vendo esse vídeo? Rondineldo, primeiramente, o Outubro Rosa, a gente já viu por pesquisa que no Outubro Rosa, pelas campanhas que é gerada sobre o Outubro Rosa, aumenta o número de mulheres que buscam o tratamento. Graças a Deus por isso. O meu conselho é não ter medo. Não ter medo, não ter vergonha de se autoexaminar. E se percebeu algum carocinho, procura tratamento. Porque a maioria das pessoas, às vezes que eu já conversei, elas têm medo de procurar o tratamento e ser algo grave. Só que acaba prejudicando mais. Algo que às vezes, igual você falou aí,
no diagnóstico precoce seria mais fácil, se torna mais difícil. E infelizmente, por isso que às vezes tem tantas pessoas, tantas mulheres em si, que perdem a vida. Por quê? Porque descobriu um carocinho, não, isso aqui pode ser um câncer. Eu falei esse dia com uma amiga minha, o erro das pessoas é achar que esse carocinho aqui pode ser um câncer. Tudo bem, pode ser que não seja, pode ser que seja. Mas se for, é um carocinho, você trata ele, pronto. Agora, se for um câncer e você não tratar, esse carocinho não vai morrer só porque você não procurou ajuda. Ele não vai sumir dali. O erro das pessoas é achar que eu não vou procurar ajuda e vai sumir. Não vai. Ele vai ficar pior. E você, no seu caso, você não tinha o hábito de fazer o autoexame? Você fazia direto? Fazia. Em 2021 eu fiz. Você fez o autoexame dos médicos, tudo. Não fiz mamografia. Mas o toque fez e não tinha nada. E a acessibilidade em relação ao SUS, né? É tranquilo para isso ou não? É outra questão. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Infelizmente, é igual esses dias teve até um encontro, o presidente do Hospital Araújo Jorge estava lá, o diretor do Hospital Araújo Jorge estava lá e falou sobre isso. Infelizmente, quando você recebe um diagnóstico desse, para chegar até o Araújo Jorge, tem todo um processo. E infelizmente, às vezes, não é um processo rápido. Deveria ser. Burocracia. Deveria ser. Mas não é. É o que eu falei, aquela da lei de 60 dias. Mas eu sei de pessoas que têm 4 meses na fila. Esperando. E é uma coisa assim que o câncer não espera. 4 meses faz uma diferença enorme na vida de um paciente que recebeu um diagnóstico de câncer. E infelizmente o SUS não está, como se diz, não está preparado para tanta gente igual nos últimos anos. Porque eu acredito que até esse dia eu estava estudando sobre isso. Ela colocou a lei aqui, a lei 12.732 de 2012, né? Isso. Segura as pessoas com suspeita de câncer de mama a realização do exame necessário para o diagnóstico em até 30 dias. É essa mesmo? Isso. A lei 60 dias. Então, mas eles têm até 60 dias para poder começar o tratamento. Porque lá fala a lei dos 60 dias. Isso. Aí o que acontece? O SUS, para você fazer uma biópsia hoje, tem um paciente que eu conheci esses dias agora, que ele levou 5 meses para fazer a biópsia. 5 meses para quem está no tratamento. Quem tá com câncer Quando descobriu, o fígado dele já estava todo tomado. Então, o que acontece? O câncer não espera. Não vai esperar você fazer a biópsia. Não espera. E muitas pessoas às vezes não têm condição, porque não é barato. Não é uma coisa barata. E às vezes até por falta um pouco de conhecimento das pessoas, que às vezes falam, não posso esperar. Só que elas não podem esperar. Quando recebe um diagnóstico de câncer, seja de mama, seja qualquer um outro diagnóstico de câncer, ele não espera. Então o problema vamos dizer assim, no SUS é esse. Até chegar no Hospital Araújo Jorge, que não é fácil, seja o Hospital Araújo Jorge ou qualquer outro hospital. Aqui em Goiânia, em Goiás, a referência que tem é o Araújo Jorge. Eles falam que parece que o Caiá tá fazendo um ali perto do aeroporto, é para o câncer também? Isso também. Isso também. Tá bem rápido lá o processo. Tá bem rápido. Não tô fazendo mal político não, mas tomara que aconteça isso, mesmo, né? Não, mas porque a demanda tá muito grande, é igual eu te falei. Vai ali no Hospital Araújo Jorge às 5 da manhã, é de segunda a sexta. De segunda a sexta, tem dia igual amanhã mesmo. Você falou que teve dia do pessoal ficar no corredor, né? Porque não tem maca. Não tem maca, é muita. Não é, vamos falar assim, o hospital tenta atender, mas é muita gente. Igual, às vezes eu já vi paciente lá ficar nervoso com as enfermeiras, com a atendente. Eu não fico, por quê? Porque é uma demanda muito grande, não é só eu. Ali são milhares de pessoas ali por dia passando ali. Igual amanhã eu tenho consulta. Eu chego lá geralmente 5 e pouco da manhã. Para quem conhece lá a entrada ali do Araújo Jorge, a principal, sabe que tem um ponto de ônibus e a faculdade. É ali no universitário, né? Isso. Tem
dias que eu chego lá, mais tarde um pouco, a fila tá quase dobrando Dando aquela volta na esquina. quarta, já vi. Aquela esquina. Então são muitos pacientes. Essa fila aí é só para do pessoal que já tem horário marcado para consulta. Horário marcado para consulta. Não, esses lá são horários marcados para consulta. Você vê a pessoa debilitada e tendo que passar por isso. Tendo que passar por isso. Às vezes você fala assim, é o único que tem. Então... E é bom a gente falar sobre esses problemas, sobre essa problemática também da doença no tratamento, para quem não tem um plano de saúde, ou às vezes a condição de pagar no particular, né? A importância do autoexame, né? Do autoexame, do cuidado, de você descobrir, né? E procurar tratamento rápido. Porque quanto mais rápido o diagnóstico precoce, mais chance de cura, menos você vai estar lá no hospital, como se diz, dando vaga para outras pessoas. Mas é a questão, igual a gente falou, as pessoas têm medo do processo. Tem medo do processo. E aí muitas pessoas também não têm a informação também, né? Tem pessoas que faltam um pouco do conhecimento, né? Às vezes a pessoa pensa que tratar câncer é igual tratar uma dor de cabeça, uma sinusite, né? Vai no médico, passa um remédio e não é. Assim. Infelizmente não é. E é igual, até falei para uma amiga minha esses dias, ela falando até sobre isso aí. As pessoas têm que compreender que tem cura, porque o diagnóstico de câncer não é um diagnóstico de morte. Não é. E às vezes o medo das pessoas de descobrir isso, não, eu vou morrer. Não é mais isso. Se você descobriu ali, procura tratamento. Às vezes é apenas um nódulo ali, não tem nada. Mas procura tratamento. Aí muitos digam, eu vou morrer. Não, diagnóstico de câncer não é diagnóstico de morte. As pessoas associam o câncer, né? Quando eu recebi o meu diagnóstico, teve pessoas da minha família que não teve coragem de falar comigo. Ficou sem reação, né? Sem reação. Por quê? Porque na cabeça deles, ela vai morrer. Ela não vai aguentar. Entendi. E não é dessa forma. As pessoas não têm que associar o câncer como um diagnóstico de morte. E tem aquela questão também que quando você está com câncer, porque o câncer, de uma certa forma, é uma doença que você não esconde, né? Isso. Todo mundo que tem câncer, as pessoas chegam perto do local, você já sabe que ela tem. E isso também é um problema, né? Porque as pessoas às vezes tratam... você continua sendo a mesma pessoa, né? Você continua sendo a Reginalda, você continua com o mesmo gosto, e às vezes você chega no lugar, as pessoas te tratam com indiferença, né? Você chegou a fazer algum tratamento com psicológico, essas coisas, dispensou, mas tem, né? Eu dispensei, dentro do hospital tem essa... Tem um acompanhamento psicológico, eu dispensei. Eu dispensei porque tinha pessoas que precisavam mais que eu. Eu dispensei. Também tem essa questão de fila também. Isso, de fila também. Você se sentiu bem? Não, simplesmente eu cheguei, marquei com ela. Aí no dia que era pra mim, poucos dias antes de eu ir fazer, eu cheguei nela e falei, doutora, coloca a minha data pra outra pessoa, porque eu estou bem. Isso eu não tinha começado nem as quimio. Tinha nem começado as quimio. Nem as quimio. Eu falei, eu tô bem, doutora. Eu tô bem, então eu não preciso do tratamento do psicólogo. E ela riu pra mim e falou assim, pois, então tá bom, porque a fila tá grande. Pensando nisso, até pra questão de informação, para o pessoal que tá vendo esse vídeo, o que você faria hoje, qual é o conselho que você daria para as pessoas que não estão enfrentando essa doença, o que não se pode perguntar, o que não se pode falar, o que não se pode fazer, o que te incomodou nesse período? É um bate-bola que a gente não preparou para essa pergunta. Nós não me preparei para essa pergunta. Mas também não tem problema. Não, nada, Rondina. No meu caso, nada. Mas no caso de algumas pacientes, eu já fiquei sabendo de história de pessoas chegar e falar assim, o que você come? De tudo. De tudo. Só que não é. A verdade não é de tudo. Quando a pessoa pergunta isso, porque sabe que um paciente oncológico tem algumas restrições. Eu até fiz a pergunta de você vir pra cá, porque eu não... Isso, mas ela ficou brava e ela falou com arrogância pra pessoa. Eu falei lá que eu como de tudo. Aí eu achei isso aí desnecessário, porque a pessoa fala assim, o que você pode comer? Realmente a gente pode comer de tudo, mas nem tudo nos convém.
nem tudo nos convém comer. A gente tem uma dieta E essa é uma pergunta até que ela é... Até para você receber uma pessoa na sua casa, é bom você perguntar. Eu tive eu tava até falando aqui de gosto, né? Não sei se você quer que a gente fale isso, mas você posta lá o café, mas você não toma café já tem tempo. Não tomo. Leite, você posta lá o leite, sai da vaca lá e você também não tem... Para 7 anos você não bebe leite, não, né? Tem muito tempo. É igual eu com o piqui. Eu tenho o pessoal quer agradar o goiano, né? Isso. E às vezes eu já passo muita vergonha, porque o piqui eu não dou conta nem do cheiro. Então, assim, nem por educação eu como. Então, por exemplo, você vai me receber na sua casa e tem gente que não faz essa pergunta, né? Então, tem algumas coisas que a pessoa tem que perguntar, né? Eu hoje em dia tem muitas pessoas hoje que eu estava nesse final de semana com a menina que ela é vegana. Aí meu irmão, o Alex, que fez a crônica aqui, ele é metido a cozinheiro, muito bom cozinheiro. Ele fez um estrogonofe de jaca. Nós estávamos colhendo uma jaca. Novidade. Né? Aí ela adorou, ela comeu 4 vezes, a menina. Foi 4 vezes que ela comeu. Novidade essa. Porque como ele sabia que ela era vegana, né? A importância da informação do que a pessoa come. Então aí nós estávamos lá na época da colheita da jaca, e a gente pesquisou na internet e falou, já vi que o pessoal faz pratos com a jaca. Aí pesquisou um estrogonofe e ela adorou. Então é uma pergunta que às vezes, negócio você falou, a pessoa que estava recebendo, ela meio que exagerou, mas talvez é a questão da doença em si. Tem pessoas, igual você falou, que recebe de uma forma, outras então de outra tem pessoas forma. que ficam mais melancólicas, tem pessoas que ficam um pouco mais arrogantes. Então, assim, cada pessoa recebe a doença... Recebe de uma forma. Eu costumo dizer isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, os pacientes oncológicos é tudo de uma forma. Não. Cada um recebe de uma forma. Não tem aquele padrão, você falar. Igual hoje mesmo, eu tomei café da manhã com uma que pensa, uma pessoa pra cima. Pra cima. Isso, você olha assim, você pensa, não tem nada. Mas você vai ver o diagnóstico dela. Era pra poder baixar a cabeça e falar, não... Eu vou morrer e pronto. Entendi. Mas não. Levantou a cabeça e tem vida. Tá seguindo em frente, tá vivendo enquanto vive. Porque também a morte é muito subjetiva, né? Nós estamos falando de você que tá com câncer que pode morrer, mas quem não tá com câncer morre também. Não é só quem tá com câncer que morre, né? Isso. Tem casos assim, eu vi um dia na internet, um cara no casamento botou o copo no bolso, subiu numa mesa, caiu da mesa. O copo que tava furou uma veia dele lá e morreu no casamento. Então, assim, a morte ela realmente é algo estranho e algo que a gente nunca vai entender, né? Então tem pessoas que fumam a vida toda e não tem problema. E não dão câncer. Agora tem pessoas que levam a vida regradinha e dá. Então é muito relativo essas igual coisas. Esse dia eu até falei com o Valmir sobre isso, que eu tava meio depressiva esse dia depois da cirurgia, porque aí você não pode movimentar o braço, você tem que tomar cuidado e tudo. Aí ele foi e falou assim, filha, você fica aí com medo da morte, mais uma vez ele falando, mas todo mundo vai morrer. Eu falei, não, filho, todo mundo vai morrer. A gente sabe, todo mundo vai morrer. Mas não é questão de morte. É questão que um dia você vai estar bem, você vai querer viver, no outro dia você vai querer estar triste, igual a pergunta que você fez aí. O que pra mim? Pra mim, tem os meus momentos de tristeza que eu prefiro ficar no meu canto. Mas aí tem momentos que eu vou querer conversar. Então, o meu recado é para as pessoas que estão com paciente oncológico em casa compreender isso. Compreender que um dia você vai estar a 1000 e outro dia você vai querer ficar no seu cantinho. E você quer ficar só sozinho? Isso, sozinho. E é normal, não é porque a pessoa quer desistir. É porque ela precisa disso. Ela precisa desse descanso. E... hoje, qual é o seu processo hoje? Você falou que passou pela químio, você fez uma cirurgia. Falta agora as rádios, as rádios, só para questão de informação, para quem está vendo, como que você está, como você sente, como que é o estágio, como está o estágio da sua doença hoje? Hoje, né, eu fiz a cirurgia há um mês atrás, né? Tirou apenas um quadrante, não tirou a mama toda, porque é uma pergunta que muitos fazem, que acham que o câncer de mama, todos têm que tirar toda a mama, e não é. No meu caso, tirou apenas um quadrante e esvaziou as axilas. Entendi.
E depois dessa cirurgia tem os exames que vai relatar quantas... Rádio, sabe? Não, acredito que não seja as rádio. Acredito que seja o nível do câncer, tudinho, pelo processo que eu passei. Entendi. Aí esse exame que vai poder te dar uma visão, uma visão de como foi, tudo, o que a químio fez por mim, tudinho. Tudo vai ver nesse exame que eu vou estar passando amanhã. Então amanhã você vai fazer o exame? Amanhã eu vou estar... Então nos próximos meses, isso. Se Deus quiser, vai ter uma notícia boa. Aí a notícia é boa, em nome de Jesus. Aí eu ganho a remissão, aí a remissão para nós é voltar sempre em acompanhamento pro resto da vida. Porque o maligno, o câncer, não só o maligno, mas o benigno, eu não sou especialista, né? Mas tem muita possibilidade de voltar, né? De retornar, né? Esse paciente que voltou depois de 3 anos, depois de 8 anos, paciente que voltou depois de 20 anos. Então, da certa forma, depois você passa por esse processo, é um cuidado, com certeza a vida não vai voltar ao normal, né? Não volta. Eu acredito por tudo, né, Rondinelta? Até não apenas em questão de tratamento. Quando você passa por um processo como esse, eu costumo dizer o meu processo da cura, eu falo sempre lá na minha rede social, o processo da cura, a sua cabeça muda. E as pessoas que estão em volta de você muda também. Você vê uma mudança. Porque é um baque muito grande, é o que você perguntou no início. É um baque muito grande. Então é uma mudança de vida muito grande também. E igual eu falo, a remissão é o continuamento do tratamento. Pensar que ele pode voltar, a gente evita esse pensamento. A gente tem que pensar coisas boas, tem que canalizar nosso pensamento. Mas infelizmente já... A gente tem que ser otimista, isso. Né? Realista às vezes, realista às vezes, otimismo. É o que eu falo pro meu esposo. Eu tenho que saber que é um processo que eu vou ter pro resto da vida. Que pode voltar e que pode não voltar. Eu tenho que estar preparada para tudo. Mas a gente evita... então tá bom. Gente, esse foi o papo com a Reginal, mas não acabou não, né? Eu mostrei a história dela para alguns clientes nossos aqui, todos que eu mostrei, né, decidiram presentear ela, né? Então, vai me fazer primeiro chorar. aqui é a Jesus Contabilidade, ó. Vou até mostrar, fazer o merchan. É a primeira caneca que você ganha no podcast, como é o primeiro podcast. Isso. E pede lá, Tainá, pra buscar lá. O outro tem umas meninas também, aqui é da Diva Pratas. Oh, meu Deus. São clientes nossos aí que trabalham com semijoias. A gente até passou o merchan deles aqui também, tanto o pessoal da Diva Prata. Eu esqueci de postar, o pessoal que faz essa caneca aí é o pessoal da FK Gráfica. São amigos meus também, a Flávia Mazzucchelli. E eu falei também do que você ia vir cá visitar. Tomar chá. Pra você tomar chá, já que eu pensei que você ia tomar café, né? E eu falei com o pessoal lá da Floricultura. Qual que é o nome da Floricultura aí, Carol? Jardim Encantado. E eles mandaram um presente muito especial pra você também. Não sei se você vai gostar não. Tá na minha sala lá. Tá trazendo, né? E todo mundo que eu mandei a história, eu falei, eu vou entrevistar uma moça que ela tá enfrentando o câncer, né? Aí eu mostrei seu Instagram. Aí todo mundo que eu mandei fala, não, eu vou mandar um presente pra ela. Obrigada, meninas. E no mais eu quero te agradecer pela presença aqui na Result. Assim, desculpa qualquer coisa. Hoje, como foi o primeiro, assim, nós estamos em fase de aprendizado ainda, né? Mas a intenção desse podcast também é um podcast empresarial, mas também a gente quer trazer conteúdo que gera valores, né? Para as pessoas, né? E valor para a pessoa não é só dinheiro, não é só empreendedorismo, não é só ganhar dinheiro. Tem muitas coisas, né? Não adianta nada você ser um empreendedor de sucesso e ser um cara infeliz ou ser um cara... O dinheiro não compra tudo, essa é a realidade, né? As pessoas falam assim, qual da minha página, alguns falam assim, você é blogueira, influenciadora. Aí eu falo, não, influenciadora eu até aceito. Aceito porque influencio pessoas a gostar de roça, a gostar das coisas simples e tudo mais. Agora blogueiro não, e é isso que você tá falando, é influenciar
pessoas. Isso aí é muito bom. Oh, meu Mandaram Deus, uma orquídeazinha pra você. que lindo. Esse é o pessoal lá da floricultura, lá na Cidade Livre, eles abriram agora tem pouco tempo. Aí eu mandei pra ela a sua história e falei, tem uma orquídea aqui que eu acho que ela vai gostar. Nossa, amei. E da cor que eu gosto. Você gosta, Zé? Isso aí tem que saber cuidar, né? A orquídea, né? Tem. E é basicamente isso. Então, a sua história com certeza vai falar com muitas pessoas aí. Falou comigo, Obrigada. né? E o câncer não escolhe classe social, ele atinge o rico, o pobre, o empresário, o funcionário, todo mundo. Então, são coisas que precisam ser cuidadas, né? Nós estamos falando do Outubro Rosa, que é mais direcionado para as mulheres, né? Mas agora entra o Novembro Azul, né? Que é mais direcionado para o homem. Os homens têm alguns preconceitos aí em relação a isso também. Eu vou ver se eu trago alguém também para falar desse tema também que está vivendo essa luta igual você. Mas o mais é só gratidão, muito obrigado por tudo. Eu tenho um carinho. E peço desculpas, às vezes, por eu não ter falado. Não, aqui ficou. Às vezes que ficou alguma coisa, mas é igual tu falou. Excelente. É o primeiro, vamos aprendendo. Eu quero que você saiba, né, que eu sinto por você o carinho que eu tenho desde. Nós foi assim, tanto com você, com o Valmir, né, com seus filhos, sempre foi muita parceria, né? Desde aquela época nós sempre nos deu bem de cara, nunca se afastou. E mesmo você é tão distante. Lá em Tocantins você estava a 600 km de distância mais, né? Uns 800. Então a gente sempre conversou. E tem gente aqui que mora aqui do lado, aqui na rua de baixo, eu não converso. E com você a gente sempre manteve papo. Então eu tô acompanhando a sua história. Eu sempre acompanhei a sua vida na roça. Agora eu tô acompanhando esse processo também. Tô em dívida também, que eu tô prometendo. Desde quando eu era lá de Tocantins, eu prometi que ia visitar. Né? Mas teve esse processo de ganhar os meninos, né? De ter as crianças, então assim a gente vai. O convite tá feito. Mas eu tô fazendo a promessa aqui, ó, que daqui, acho que esse ano eu vou lá te visitar você, o Valmir. Mais um abraço e muito obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Eu que agradeço. E se você quiser olhar aí pro pessoal dar algum recado, é a sua oportunidade. Se também não quiser, também não tem problema não. Eita, nós, ele me pega de surpresa algumas vezes, menino. Não, meu recado é só para as mulheres se cuidarem. Se ame, se cuide, porque o processo não é fácil, mas também não é impossível de passar. Não devemos ter medo. Porque, igual eu falei, pode ser apenas um nódulozinho. Conheço várias pessoas que têm vários nódulos e não são nada. Mas conheço pessoas também que descobriu um nódulozinho, quando foi descobrir já estava mais avançado. Então se ame, se cuide. E o processo às vezes é mais difícil para mim, às vezes é mais fácil para outra pessoa. Então vai de caso em caso. Eu costumo sempre falar, não pegue o meu processo, que foi muito doloroso, como exemplo. Pega só, como se diz, o que a gente está sobressaindo nesse processo, porque cada caso é um caso. Ah não, ela está sofrendo, eu vou sofrer também. Não é dessa forma. O meu caso é meu caso, outra pessoa é outra pessoa. Então é isso, gente, muito obrigado, tamo junto.